Boa tarde, Trailblazers! Bem-vindo à sessão de Equality aqui dentro do nosso Agent Force World Tour. Nós estamos aqui dentro da sessão chamada Live Hub. Estamos transmitindo algumas sessões que estão acontecendo. Convidamos algumas empresas a participarem aqui conosco hoje e agora, nesse momento, temos pessoas especiais para comentar um pouco sobre diversidade dentro da Salesforce. Então, quero chamar para se apresentarem a Lua. Oi, pessoal. Estou tão feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Luana Gimenez, podem me chamar de Lua. Felizmente, nessa empresa há 10 anos e hoje eu sou uma gerente de programas de diversidade aqui para a América Latina. E conosco também o Francisco. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Sou o Francisco, trabalho num time de digital, responsável pelo canal de e-mail marketing, fazer a parte de geração de demandas para a equipe de vendas e trabalho na Salesforce há 4 anos. E o Danilo. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Agora virando um pouco, né? Aqui é o papel. Eu sou o Danilo, sou diretor da área de Growth Marketing da América Latina e super empolgado aqui para a gente ter esse papo e poder compartilhar um pouco mais das nossas experiências. Eu já comecei o papo, já introduzindo todo mundo, mas eu sou Olivia Oliveira, trabalho na parte de web da Salesforce com esse time maravilhoso que está aqui. Né? Eu comecei de manhã apresentando, mas aí já comecei agora com toda a intimidade com vocês. Tá? Então, a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre as ações de quality que a gente tem dentro da Salesforce. Lu, você quer começar? Claro! E eu acho muito bacana a gente ter esse espaço para poder conversar, principalmente do lado de vocês, né? Que não são as pessoas que trabalham na área de diversidade, mas que contribuem para que esse valor continue bastante vivo dentro da nossa organização. Então, é sempre bom lembrar que a Salesforce tem 5 principais valores, né? Confiança, sucesso do cliente, inovação e quality. E hoje a gente também tem adicionado sustentabilidade, mas hoje, para permear esse bate-papo, então, eu queria entender um pouco de vocês, como é que vocês sentem os efeitos e os impactos das ações de diversidade que a gente tem no ambiente de trabalho. Então, assim, vocês acham que as ações que a gente oferece dentro da empresa trazem algum impacto, por exemplo, na forma como você performa no dia a dia, Oli? Eu acredito muito, porque assim, eu aprendi muito com a Salesforce, né? São 12 anos de empresa, é bastante tempo, e o valor de igualdade já se tornou parte de mim. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse valor dentro e poder executar ele. Eu consigo participar de grupos de voluntariados dentro da Salesforce. Eu faço parte do grupo de Parent Families agora, né, que são os pais que falam sobre parentalidade, né? Então, a gente dá todo o suporte e comenta sobre atividades, ações, né, de como é que está sendo a educação dos filhos, de que a gente precisa de suporte, né, entre os pais, né, e toda essa ajuda. E isso vem me fortalecendo bastante. No passado, eu participei bastante do grupo de Women's Network, onde eu tive o prazer de fazer várias ações externas também, de voluntariado, poder aplicar, participar de hackathons também, e isso, poder ver pessoas desenvolvendo, mulheres desenvolvendo também, para mim, isso me fortalece demais e agrega muito no nosso dia a dia, né? Poder colocar isso em prática, poder olhar para o nosso time e falar assim, estamos num time diverso? Temos igualdade dentro do nosso time? Então, isso para mim é super importante. Ai, que bom. E para você, Francisco, você faz parte de algum dos grupos dentro da Salesforce? Sim, eu faço parte do grupo do Bold Force, também um nosso grupo de afinidade, de equality, e para mim é um grande diferencial, né? A gente tem um grupo ali que um ajuda o outro e principalmente com todas as partes de desenvolvimento dentro da Salesforce. Recentemente, participei de um projeto, grupo de upskill para inteligência artificial, tirei minha certificação de Association, fizemos um desenvolvimento de 8 semanas, onde a gente teve as próprias pessoas do grupo, iam treinando, fazendo aulas com a gente semanalmente, e aí ao final desse percurso a gente fez a certificação e consegui tirar minha certificação. Bem interessante. Bacana, hein? Parabéns. Lembrando que esse ano tem uma condição diferenciada, não é? Para fazer certificação de AI Specialist.
e AI Associate, eu acredito. Dá uma checada na internet, Sim, que até eu o acho que tá de final. graça. É isso, até o final do ano, até dia 31 de dezembro. O IA Associate agora mudou, antes era IA Specialist, agora é Agent Force. Então mudou para Agent Force o nome da certificação. Continua gratuita até o dia 31 de dezembro. Olha Então só. aproveitem. Sensacional. Nossa, é muito Legal. bacana, tem que aproveitar mesmo. Aham. Dan, com você sente que as ações que a gente oferece dentro da empresa e ter uma cultura mais inclusiva impactam na sua forma de liderar o time, por exemplo? Não, 100%. Né? Eu acho que uma das melhores coisas que existem quando você está trabalhando com o time é quando o time ele se sente 100% à vontade de ser quem eles são. Né? Eu acho que acima de tudo, porque as pessoas elas passam a não querer esconder ou ter vergonha de algo, e quando a cabeça delas não estão pensando nisso, porque isso é normal, né? Elas conseguem focar naquilo do motivo por qual elas estão lá. Então eu consigo extrair das pessoas, né, o melhor que elas têm e o melhor que elas têm para te oferecer. Eu acho que isso é um espaço, né? Acho não, eu tenho certeza que isso é um tipo de espaço que a Salesforce fornece para todo mundo, né? Essa falta de julgamento que tipo as pessoas não têm uma com as outras, e o fato de você poder, sabe, se abrir e se sentir acolhido em qualquer âmbito dentro dentro da tipo empresa. E isso, né, assim, na hora a gente vê que impacta em produtividade, impacta em o como que a pessoa ela vai performar. Justamente por quê? Porque ela tá ali 100% pro trabalho e não ficar pensando em outras coisas que podem tirar ela desse caminho. Uhum. Eu acho muito bacana, porque a gente tem reforçado o quanto o caminho da alta performance acontece juntamente com questões de diversidade, inclusão e pertencimento, né? Então, é muito bacana poder escutar de uma pessoa em um cargo de liderança de que pertencimento e inclusão colaboram para trazer mais performance para o time. Então, acho isso super bacana. Vamos falar agora um pouquinho de desenvolvimento de carreira. Sim. Né? A Salesforce é conhecida como uma empresa muito self-service. A gente tem vários treinamentos disponíveis, né, dentro e fora também com o Trailhead, a nossa plataforma de desenvolvimento gamificada aí. Para quem ainda não fez a conta, tem que fazer. Mas partindo assim, internamente, você acredita que fazer parte dos grupos, seja como uma líder dos grupos, ou seja até como uma participante de alguma outra comunidade, as iniciativas que os grupos oferecem te ajudam a desenvolver a sua carreira? Ajuda bastante. Acho que como o Francisco trouxe o caso dele, da certificação, no meu caso, quando a gente fazia as ações dentro do Amas Network, que é o grupo voltado para mulheres, nós tínhamos desenvolvimento de carreira para as mulheres. Então, assim, se você trabalhava numa certa área, mas você ainda não estava 100% de certeza se era realmente aquilo que você queria seguir, você tinha a oportunidade de poder conversar com outras mulheres de outros cargos e se identificar e falar assim, nossa, eu gostei, eu quero experimentar um pouco dessa área, eu quero estudar um pouco mais. E aí as mulheres usavam a plataforma do Trailhead para se certificar sobre, nossa, agora eu quero me desenvolver. Eu trabalho numa certa área, mas vendo mulher desenvolver um pouco sobre dentro da plataforma da Salesforce, eu também quero isso para mim. Então, ela vai se capacitar, a gente se apoia, né? A gente tem as mentorias também dentro dos grupos. Então, a gente consegue ter isso, porque realmente os grupos de voluntariado da Salesforce, eles são para desenvolver os colaboradores da Salesforce. Então, é sensacional isso, porque é voltado para nós e de forma voluntária. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, né? Quando a gente fala sobre voluntariado, a gente pensa sempre assim, nós estamos, na verdade, doando. Né? Quando, na verdade, nesse ato de doação, né, você é que está crescendo em muitos outros, né, tipo, setores. Eu lembro que quando a gente foi... A gente tinha uma ONG de né, tipo, resgate de gatos, né? Sim, eu lembro dessa fase, E a gente, na época, a gente tinha sido responsável por montar todo o site, a gente tinha, né, tipo, responsável também por ir lá, tipo, acolher os gatos, né, tudo mais. E, assim, foi uma fase que, por causa do projeto,
as pessoas que estavam envolvidas acabaram, pela doação, por fazer o site, acabaram se desenvolvendo em áreas de codificação. Então, assim, você se desenvolve também com a parte da doação. Quando você vai investir tempo para ensinar, o fato de você ter consumido conteúdo e, tipo, ensinar, aquilo você aprendeu também, né? Então, assim, é uma troca sempre, nunca algo que vai só para um lado, né? É muito interessante o que eu ia acrescentar. Durante os voluntariados, a gente também tem a oportunidade de conhecer pessoas, porque o seu esforço é muito grande, muitos funcionários, então você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas ali de áreas diferentes, fazer essas conexões. Então, além de um aprendizado, né, e essa troca que você tem, doar seu tempo, você tem adquirir conhecimento e fazer essa troca que é muito importante ali no dia a dia, né, de áreas diferentes. Eu lembro de um dos projetos, inclusive do Bold Force, que eu fiz parte como uma das mentoras, que foi com o pessoal da Uncode, né, que foi sobre literacia digital para comunidades. Então, eu acho, como você falou, né, a gente tem a oportunidade de se desenvolver dentro da empresa, mas os grupos acabam também sendo essa ponte ao trazerem organizações do terceiro setor com oportunidades de voluntariado, como era o caso do resgate de gatos. E vou continuar ainda nesse tema. Eu acho que uma das outras coisas muito interessantes que acontecem dentro do nosso programa dos grupos são as pessoas que lideram poderem desenvolver habilidades que não necessariamente têm a ver com o dia a dia. Perfeito. Não é? Então, sei lá, eu lembro na minha época de assistente executiva, eu liderava o grupo de mulheres, então eu consegui desenvolver muito mais a minha oratória, fazer gestão de orçamento, às vezes até fazer gestão de crise, entender de técnica de negociação com o fornecedor. Então, assim, do lado de vocês, eu acho que quais foram... Vou escutar primeiro de você, Francisco. Qual foi a habilidade que você desenvolveu no grupo que talvez não tenha a ver com o seu trabalho do dia a dia? Olha, a parte de comunicação e troca, como já tinha mencionei agora, foi uma das coisas principais, assim. É muito interessante que a Salesforce é uma das primeiras empresas que eu trabalho que você conseguir ver pessoas diferentes, que eu consigo me identificar em cargos de liderança, em cargos de comunicação, de troca. Então, isso inspirou muito essa parte, de desenvolver mais a parte de comunicação. Então, é uma das coisas que eu sempre falo com o pessoal do nosso grupo, quando a gente está reunido, que eles são é uma inspiração muito grande, assim. Então, isso é ideal para todos, ter essa inspiração, né? Ter essa fonte de onde você beber, né? Mais próximo e ter essa facilidade de comunicação com eles. Ah, muito legal. Olha, teve alguma diferente? Teve sim, eu acho que o acolhimento. Eu acho que depois que eu comecei a fazer parte dos grupos, eu pude desenvolver mais essa questão de acolher o próximo, ouvir o próximo. E eu acho que isso afeta muito ainda hoje, porque o nosso diferencial hoje do time de digital, né, assim, não vou falar assim que não vou puxar a sardinha pra gente, falando assim que a gente é o time maravilhoso, o melhor time da Salesforce. Mas realmente, a gente se dá super bem, porque a gente realmente se preocupa muito um com o outro. Né? Então a gente sempre, não é só ficar, como é que foi seu dia, final de semana, não. É poder apoiar em termos de saúde, saber como que a pessoa tá, se precisa de suporte em alguma determinada área, ou no próprio trabalho. Porque, às vezes, como a gente lida com o atendimento ao time de vendas também, a gente sofre um impacto muito grande, uma pressão para a geração de leads. Então, isso, a gente se apoia muito, esse acolhimento. Por exemplo, às vezes o Francisco precisa fazer um disparo e precisa de gerar conteúdo, ir atrás de conteúdo, e, de repente, surge campanhas que ele precisa gerenciar muitas coisas. A gente se abraça, a gente se dá a mão e fala assim, vamos sentar todo mundo, vamos se ajudar, como que alguém pode colaborar? Então, a gente tem muito dessa união. E isso, esse acolhimento de ouvir o próximo, isso me ajuda a desbravar muito disso. Para você, Dan, como é que é ter um time tão engajado assim, tão entrosado? Cara, para mim isso é fantástico. Me sinto até orgulhoso. Me sinto até orgulhoso, mas nossa, como é bom ter pessoas assim, tão competentes, do lado. E que, assim, facilita o trabalho, assim, de uma forma enorme, né? E assim, o que eu acho legal é que todo esse ambiente, ele cria aquele ambiente propenso a você não ter aquela imagem padrão de chefe funcionário, onde a pessoa ela tá ali simplesmente, sabe, eu tô vindo para cá trabalhar.
e isso não se torna um sacrifício, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas estão lá e elas gostam. E elas não estão lá só por causa do trabalho. Elas estão lá porque as pessoas estão lá. Né? Então, e eu vejo muito isso porque, assim, após o Covid, né, a gente ficou muito tempo afastado um do outro, né, pessoalmente. E a gente viu que na hora que a gente começou, né, tipo, a voltar, a gente vê muita gente falando assim, putz, mas agora a empresa vai voltar, isso não tá mais na moda, precisa ser, né, tipo, remoto. E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, na hora que meu time receber a informação que a gente vai ter que voltar a trabalhar 2 dias presencial, eles vão, de repente, não gostar. Que nada. Para eles era, assim... Era bom ir, porque eles iam ter a oportunidade de ver amigos, né? E aí o trabalho, ele na verdade é uma consequência, né? Tipo ali de tudo. Então eu fico muito orgulhoso de ver o time, né, como um todo, porque isso não é o papel de uma pessoa só. O time todo, ele tem a sua participação, e isso só é possível quando todo mundo se encaixa nesse sentido. E então, para mim, assim, ver o time funcionando dessa forma, para mim é uma coisa, assim, que é fantástica. Sim, e uma de nossas metas também do ano é ter um certo número de horas de atividade voluntária. Isso não é obrigatório. Isso é uma coisa que a gente realmente setou, falou assim, não, isso aqui a gente precisa entregar em conjunto como time. Cada um pode tentar de forma individual, né? Mas não, a gente estabeleceu uma meta para o nosso time de digital poder entregar um número de horas voluntariadas. E a gente monta ações de voluntariados também, para a gente poder fazer em conjunto. Nossa, isso eu acho muito legal. E é bem gratificante isso, porque além de a gente trabalhar, a gente tem que gerar os números, sabe? Sim. Tem que gerar os números, pipe, ACV e tal, mas a gente saber que a gente tem algo para entregar de volta para a comunidade, então a gente coloca na nossa agenda, assim, pô, vamos fazer isso. Então gera uma motivação também ali, a gente tá fora. E recentemente a gente foi fazer plantações de árvore, né? Foi muito massa ali, reúne o time, como eu falei, né? Foi só o nosso time de marketing nessa ação, mas a gente se conecta de forma diferente ali e só não fica no dia a dia, número, tem que trazer resultado, mas a gente traz também algo de volta também para a comunidade. Isso é muito gratificante. E vou até conectar, então, esse ponto com o próximo tema aqui, que é exatamente sobre impacto. Eu acho que nesse caso vou começar com o Dan, porque é muito interessante. Tem pessoas em posição de liderança que podem se questionar sobre, por exemplo, o modelo da Salesforce, né, de 1-1, onde a gente doa 1% da nossa jornada de trabalho, 1% dos nossos produtos e 1% da nossa receita. Então, assim, esse modelo onde, de repente, no horário de trabalho, o time participar de alguma ativação dos grupos, ou no horário de trabalho, fazer algum tipo de trabalho voluntário. Às vezes a pessoa pode acreditar que isso não vai trazer um impacto positivo, né? Seja no time ou seja no negócio. Mas vocês estão aqui conseguindo comprovar o contrário, que não, que a partir do momento em que o time está engajado com questões de cultura da empresa, isso traz muitos pontos positivos, né? Então você, assim, em posição de liderança, como você enxerga o impacto desse tipo de ação para os negócios? Não, eu enxergo de uma forma extremamente positiva, né? Primeiro, assim, para o funcionário, aquilo é uma oportunidade de ele se sentir útil para a comunidade e ele simplesmente devolver, às vezes, o que foi dado para ele. Né? Então, é um jeito que ele olha e que ele fala assim, pô, eu consegui uma bolsa, eu consegui estudar, então é meu dever também repassar esse conhecimento para outras pessoas. Então, assim, o sentimento que as pessoas elas têm de que elas fazem parte, que elas preenchem algo, isso é algo que motiva o dia delas. Né? E, logicamente, isso afeta a performance na hora. A mesma coisa com empresa, porque assim, veja bem, a empresa, quando a gente está falando de que ela vai gerar lucro, ela vai crescer, ela, na verdade, ela está usando os consumidores para conseguir isso. E aí, depois, o que eu devolvo para a sociedade? Será que eu vou só, aqui no caso tipo da Salesforce, será que eu vou só produzir um CRM? Será que eu vou só produzir um produto? Qual é o impacto que eu quero ter, entendeu, dentro da minha comunidade? Porque isso tudo afeta de uma determinada forma. Então, eu penso até assim, quando muitas empresas privadas, elas começarem a entender que elas têm um papel e elas podem exercer um papel social,
a tendência de cada vez mais a gente ter profissionais desenvolvidos e melhores é muito maior, porque você vai ter um apoio, né, dessas empresas. Ah, é muito bacana, muito bacana. Vocês que trabalham com marketing, acreditam que o fato da gente ter uma cultura forte, né, dentro e fora da Salesforce, ajuda isso no dia a dia de vocês, de fazer o trabalho? Ajuda. Assim, a minha última ação que eu fiz dentro do grupo do Parent Families foi a doação de livros infantis para uma ONG. Então, eu fiz uma campanha de arrecadação de livros dentro da empresa, coletei os livros, levei para minha casa, limpei os livros, colei as páginas que estavam soltas, coloquei tudo bonitinho na sacola. No outro dia, eu levei na ONG e eu pensei assim, nossa, era um dia que meu filho foi para fisioterapia, eu saí da fisioterapia, passei na ONG, fui para casa, continuei trabalhando, mas parece que eu sentei assim na minha cadeira em casa e tipo, cara, que sensação gostosa, eu consegui realizar a entrega, deu tempo da fisioterapia, deu tempo de fazer a entrega dos livros e tô aqui com uma disposição que vem de dentro, assim, uma energia muito gostosa de trabalhar. Então, assim, eu me sinto muito bem, isso me faz muito bem. Então, assim, eu acho que essa energia que a gente coloca nas atividades voluntariadas, a gente também recebe essa energia de volta, né? Esse efeito borboleta que a gente faz, a gente recebe isso. Então, no meu caso, eu sinto essa energia e consigo ter, assim, um desempenho muito bom. Isso me faz muito bem. Eu acho que, assim, eu gosto de praticar isso, eu consigo impactar dentro de casa, e quem está próximo de mim, eu consigo ter esse bate-papo como a gente está tendo aqui, de poder falar assim, olha, sua empresa faz isso, mas se você pudesse fazer isso, dentro da empresa eu não consigo, mas vamos comigo, então, fora da empresa. Trazer mais pessoas, né? Muito legal. Você falou de trazer mais pessoas, estou curiosa para escutar de vocês um pouco, né? A gente tem falado muito de inteligência artificial, a nova era de agentes, Agent Force aqui na Salesforce. O grupo de vocês tem iniciativas para as comunidades em relação à inteligência artificial? Como que vocês estão promovendo a literacia em inteligência artificial e Agent Force dentro dos grupos de vocês? Bom, dentro do Parent, a gente ainda não faz esse tipo de atividade, porque a gente é um grupo novo que está começando, né? A gente tem 1 ano só, e no ano passado eu estava de licença maternidade. Mas, assim, as ações... Eu senti falta. Volta hoje, não, brincadeira. Mas, assim, a ideia é que a gente distribua muito desse conteúdo, principalmente debater em como os nossos filhos hoje estão crescendo e como que tem algumas atividades voltadas para crianças que já fazem atividade de robotização, de conhecer um pouco mais dessa inteligência, porque é uma inteligência que está no mercado e a criança já sabe mexer. A criança já usa o chatbot para fazer pesquisas. Ela está ali naquele dia a dia. Então, como que isso chega à comunidade? Às vezes, alguma ONG que é parceira da Salesforce está com falta de computadores para poder educar as crianças, educar os adolescentes que estão ali para se capacitar. Algumas ações que a gente pode trabalhar em parceria e tentar fazer conexões de outras empresas que possam fazer doações. Dentro de Women's Network, a gente tinha as ações de desenvolvimento de meninas junto com algumas empresas, algumas ONGs também. E isso ensinava as meninas a codificar, a pensar numa mudança de carreira. Às vezes estava trabalhando numa empresa, trabalhava no administrativo e falava assim, não, mas eu vi falando sobre Salesforce e vi que a Salesforce ela tem uma possibilidade de crescimento, então eu quero aprender, quero mudar de área, quero crescer, quero aprender o que é inteligência artificial e proporcionar isso, né? Legal. Legal. No Bold, como é que é? No Bold, antes de ter esse upskill interno, eles fizeram o mesmo programa com um time da equipe da One Mais Code. Então, eles selecionaram, eu não sei o número exato de pessoas, mas tiveram o primeiro contato com Salesforce. Então, eles fizeram uma certificação, estudaram, tiveram uma sequência de estudos, né, uma jornada de estudos, e eles tiveram o privilégio de fazer a certificação de Agent Force AI, e estão seguindo a trilha agora, né? Então, entraram no Trailhead, e tem muitos deles que agora já estão tornando tem seus badges, tornando Trailhead. Então, tá tendo a oportunidade de entrar na comunidade e dentro da como eu posso falar,
Do ecossistema? Do ecossistema, isso, do ecossistema da Salesforce, né? Como um todo, mas não só Salesforce, mas em tecnologia no geral, né? Porque ele dá um panorama geral, não fica só dentro falando de Agent Force, mas uma forma de inteligência artificial e novas tecnologias, né? Então, eu gosto muito desse apoio, né? Que, por exemplo, a Salesforce ela fornece com o Trailhead, onde você tem diversas jornadas e diversas formações que te preparam para diversas áreas, né? E hoje, logicamente, que a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de Agent Force. Então, eu vejo muito, hoje, quando eu olho para o mercado, eu vejo uma oportunidade muito grande de as pessoas elas começarem a usar essas plataformas gratuitas, né, como o próprio Trailhead, para começar a se profissionalizar. Principalmente porque, assim, né, existe uma frase que nós falaram uma vez, que é o quê? Falaram que o emprego ou o trabalho que mais vai ter demanda no futuro, daqui 3 anos, ele ainda não existe hoje, né? Então, por conta disso e por conta de toda a virada que a gente tem, porque a cada momento que passa, eu não sei se vocês percebem, mas o tempo está diminuindo, né, entre transições. Então, tipo, antigamente, daqui 5 anos, as coisas já não vão ser mais iguais. 3, 2... Hoje em dia, eu fico me perguntando se de 6 meses as coisas ainda vão continuar, né, tipo, iguais. Então, eu vejo isso, às vezes, como oportunidades para você se refazer, para você se relançar, sabe? E buscando esses cursos com plataformas como o Trailhead, eu vejo uma ótima oportunidade para qualquer pessoa conseguir estudar e se profissionalizar. Antes de a gente mudar um pouco do assunto, vamos ouvir o que a Gabi tem de novidades pra gente dentro do Campground? Vamos sim. É com você, Gabi. Muito obrigada, Danilo. Agora a gente está de volta aqui no nosso Campground, nosso espaço do evento presencial. Eu tô aqui com a Pamela para contar um pouco, né? As meninas acabaram de falar um pouco de como a Globo usou o Agent Force, toda a experiência da fundação. Mas eu queria ouvir de você, uma pessoa mais técnica, de como que é essa jornada de construção e consolidação de um agente numa empresa. Boa. Bom, pessoal, eu sou a Pamela, eu sou engenheira de soluções na Salesforce, sou responsável pelos setores de telco e mídia, sou a engenheira responsável pelo atendimento da Globo. E, bom, essa construção de agentes, ela precisa de uma fundação, né? Ou seja, a gente estabelecer bem os dados estruturados e não estruturados que vão fundamentar o conhecimento desse agente. E depois a gente precisa também ter as ações muito bem mapeadas, o que esse agente vai executar, os processos definidos ali dentro do Salesforce ou também alguma ação externa. Uma coisa que vale destacar nesse processo de construção de agentes é a facilidade que isso acontece dado o uso de linguagem natural. Então, a gente sai daquele mundo em que a gente tem árvores de decisões, um número enorme de diálogos nos bots tradicionais e vai para a construção de um agente que é declarativa, você descreve o tópico, as instruções, pluga com ações, que podem ser ações já existentes no Salesforce, e você tem um agente pronto para entregar valor, tanto para usuários internos quanto usuários externos, como foi o exemplo que elas acabaram de compartilhar na Globo. Não, perfeito, Pan. Aproveitando que a gente está na área, né, de construção de agentes do evento, o pessoal de casa pode também construir seu próprio agente no trailhead.com, se tornar aí um Agent Blaze, assim como a gente já é, né, Pan? Isso mesmo. Muito obrigada, Pan. Bom evento para você. E agora de volta com vocês no Hub. Obrigada, Gabi. Olha, não é o Dan que tá aqui hoje. Hoje não, né? Agora, nesse momento, é a Oli, tá? Mas foi sensacional ouvir você aí do Campground. Obrigada, tá? Voltando ao assunto, qual que é o nosso próximo tema agora, Lu? Vamos voltar, a gente ainda tem mais um tempinho? Temos sim, temos mais 15 minutinhos. Ah, legal. Então tá bom, eu acho que eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Bom, como vocês sabem, né, uma das maneiras da gente vivenciar o valor de equality dentro da Salesforce, ele é através de alguns pilares. Então, são igualdade de oportunidades para todas as pessoas, reconhecimento pelo trabalho para todas as pessoas, dignidade e experiência para todas as pessoas. E aí, um dos pilares que a gente está trabalhando bastante é sobre essa nossa responsabilidade coletiva de trazer todo mundo junto na era de agentes e literacia digital. Então, queria entender um pouco mais, vamos tentar conectar um pouco dos dois. Vocês usam bastante inteligência artificial no trabalho de vocês? Porque eu sei que a Salesforce tem um monte de ferramenta e a gente é customer zero, né, das nossas ferramentas. Não só nos grupos, mas no dia a dia. Como é que vocês têm usado a inteligência artificial?
Bom, eu uso bastante, tá? Dentro do nosso, eu faço parte da área de website, então a gente tem um website hoje construído com a ajuda de inteligência artificial, então a gente tem inteligência que nos ajuda em traduções também, né? E fomentar a nossa plataforma de trabalho. Então, assim, além disso, eu pego muito insights do que está acontecendo no mercado, o que a inteligência artificial está tendo de desbravamento daquele determinado tema, porque muda o tempo todo. Toda semana é um tema novo, uma novidade de inteligência artificial, né? Então, às vezes, isso impacta não só para mim dentro do website, mas fomenta muito conteúdo dentro do nosso blog também, né? Então, vocês podem acessar depois, ficar por dentro de conteúdos atuais que a gente tem também. E, além disso, a Salesforce como um todo aborda os assuntos não só de como agent e inteligência, ela faz muitas pesquisas também. Então, o nosso site tem alguns e-books, algumas pesquisas que trazem esses resultados de quanto que isso está impactando, né? Olha que legal. Uhum. E para você, Francisco? Todo momento, na real. Eu uso mais de uma. Às vezes usa a inteligência artificial para validar textos que a outra criou. Então, como eu faço a construção de textos para os e-mail marketing, então a Salesforce tem uma ferramenta específica dela, que a gente utiliza no dia a dia, e tem outras ali para validar. Não vou colocar nome de marcas, produtos específicos, mas ajuda muito no dia a dia. Então, dentro do Trailhead, novamente, né? Canso de falar isso, a gente tem o Prompt Builder. Então, tem alguns cursos ali, alguns módulos que nos ensinam ali a fazer prompts, né, específicos, né? Então, essa diferença de você criar prompts, textos específicos para te ajudar na qualidade do seu texto e tal. E sempre a gente faz uma segunda validação humana ali, né? Então, sempre trabalhando junto, né? Muito bom. Para você, Dan, como é que é? Ixi, Maria, para mim Não, também é 100% do tempo, né? Eu acho que eu fui uma pessoa que, na hora que surgiu, né, tipo, inteligência artificial, né, com todo aquele hype, há uns 3 anos atrás, eu já comecei, e aquilo faz parte da minha vida hoje, né? Faz parte da minha vida, assim, tanto da vida pessoal, né, desde escrever um roteiro de viagem, né, até o trabalho. E eu olho muito, assim, eu olho muito que a tipo, inteligência artificial, eu olho que ela, assim, ela me dá espaço para eu focar naquilo que eu realmente preciso. Então, toda aquela parte operacional, toda aquela parte que eu levaria muito tempo, não por ser complicado ou por eu ter que pensar muito, mas sim por ser trabalhoso, eu consigo executar com ela muito fácil. E aí eu consigo focar, por exemplo, no trabalho, na parte que realmente tipo, importa, que é a minha tipo, estratégia, ou como que eu vou tratar as coisas, como que eu vou criar as campanhas, o que eu tenho que levar, né, em consideração. Então, toda aquela parte de cria planilha, cria template, coisas assim que poderiam ser né, automatizados, a inteligência artificial ela faz isso e ela me libera tempo. Então eu consegui otimizar muita coisa usando né, inteligência artificial. E eu vejo muito que ela assim, eu vejo que o mercado como um todo sempre tem um pouco de medo, né? Falando assim, ela vai substituir né, o nosso trabalho. Logicamente que o mundo ele está mudando rápido. Então, a gente vai ter que, assim, para mim é claro que a gente vai ter que desenvolver novas skills a todo momento. E que isso, você não vai mais conseguir ficar parado, né? Você vai ter que continuar estudando. Levando isso em consideração, eu vejo muito que ela, na verdade, ela vai entrar para te dar um superpoder. Sabe? E você vai ter que aprender novas skills. Então, da mesma forma que as pessoas, às vezes, elas mudam de curso para aprender e mudar de né, tipo, carreira, você vai ter que fazer a mesma coisa. Mas eu vejo muito como um superpoder, por enquanto, que ela tá me libertando de coisas, entendeu? Que eu posso... É uma boa perspectiva. Fazer mais rápido, Sim. É uma boa perspectiva. E de manhã nós comentamos também na primeira conversa, no primeiro bate-papo com o Berman, né? Sim. Dentro do nosso website, a gente tem a inteligência do Agent Force já ativo. E ele tem menos de um mês. Tem umas 3 semanas, praticamente, né? Dentro do nosso site. Então, hoje as pessoas conseguem já tirar algumas dúvidas, fazendo a navegação já guiada pelo agente, né? Até que tenha uma interação humana ali para conversar e se aprofundar mais ainda num assunto que a pessoa queira. Mas aí a pessoa, ela diz, fala assim, não, nesse momento agora eu preciso de uma pessoa realmente para me ajudar. Você sabe que eu tenho usado muito a partir de um lugar meio colaborativo. Então, é como se eu tivesse uma pessoa parceira
virtual para me ajudar a pensar, porque às vezes eu falo assim, putz, será que o que eu estou pensando faz sentido? Eu estou com essa ideia, me ajuda a estruturar. Então, eu tenho, assim, usado muito como se fosse realmente uma parceria imaginativa, criativa, para me ajudar a estruturar algumas ideias. E eu sinto que tem me ajudado muito no meu dia a dia no trabalho também. Uma outra questão que usar, né, a inteligência artificial ali para o dia a dia do trabalho, é que, no meu caso, eu preciso pensar em várias comunidades diferentes, né? A gente tem 16 grupos dentro do nosso programa, dos grupos de igualdade lá na Salesforce. Então, assim, às vezes, questões culturais, como é que eu chego, como é que eu falo, como é que eu me comunico, como é que eu posso apresentar uma ideia da melhor maneira, a inteligência artificial me ajuda a chegar nesse caminho. Então, assim, eu acho que tenho usado bastante. E, para finalizar aqui desse lado, uma das iniciativas que a gente tem, vai focar bastante dentro do programa, é ajudar as pessoas a se tornarem Agent Blazer Champion, né? Então, assim, a ideia é que os grupos realmente tenham iniciativas e ativações para trazer todo mundo dentro da comunidade da Salesforce, junto nessa jornada, nessa Agentic Era, e fazer com que as pessoas conheçam, se aprofundem mesmo no conhecimento de Agent Force. Ai, que legal, bacana. Eu acho que assim, né, quando você ouve isso, tá claro. A gente não vai parar de estudar nunca. A gente vai ter que continuar estudando e ter que continuar seguindo. E assim, é bom. A gente vai desenvolver sempre novas skills. Ah, isso é muito bom. Vamos lá. Fazer assim, um bem rapidinho. Qual que foi a iniciativa de diversidade da Salesforce favorita para você até agora? Olha, eu vou voltar um pouquinho no tempo. E assim, por mais que eu esteja vivendo um momento muito gostoso hoje dentro do Parenting Families, por estar vivendo esse momento da maternidade, eu ainda tenho aquele coração bem aquecido nos hackathons que a gente fazia antes. Porque ver meninas jovens que estão iniciando a carreira dentro da área de tecnologia, onde a gente tem muito essa questão de diversidade entre homens e mulheres dentro da área de TI, e aquele hackathon acontecendo, as ideias das meninas surgindo sem inteligência artificial naquela época, sem o ChatGPT ou coisas assim, é incrível. Então, batendo papo aqui, eu vou conseguir voltar no passado e falar assim, como era maneiro a gente fazer isso, sabe? De ver aquelas meninas, não só as jovens, mas mulheres que já tinham uma família já mais formada, que tomaram a decisão de falar assim, não, esse é o meu momento de mudar de carreira e eu vou aprender. E ver elas pegarem certificados e verem elas entrando em empresas parceiras da Salesforce para começar a desenvolver Salesforce. Isso para mim maravilhoso. É maravilhoso. Isso de verdade. Muito legal. Muito. Eu lembro, tenho saudade também. Muita. Acho que dá aí pra gente pensar em Boa alguma ideia. coisa pra esse ano, hein? Boa ideia. Pra você, Francisco. Teve uma que me marcou muito, foi recente agora, em novembro. Eles fizeram um evento de ancestralidade. E o grupo do Bolt Force a gente convidou nossos pais, mães, para vir até a Salesforce e apresentar, na verdade, eles contar um pouco da pavimentação dos filhos até chegar onde chegaram, né? Então, foi muito legal. E a voz dada aos nossos pais, né? Minha mãe que veio no caso, meu pai não pôde vir. E escutar o pai e as mães, a voz das pessoas que estavam na nossa roda ali, foi muito gratificante, fiquei muito feliz, assim, coração muito cheio, assim, de estar participando daquilo e poder apresentar. Foi a primeira vez, eu trabalho mais de 20 anos na área corporativa, é a primeira vez na área corporativa, trabalho, né, no geral, trabalho em outras funções, na verdade, também, e trazer minha mãe para o trabalho, foi a primeira vez que minha mãe pôde estar no ambiente de trabalho, assim, apresentar escritório e ter essa troca, então... Que legal, né? A gente está tão acostumado a trazer os filhos, né? Traga os seus filhos e filhas para o trabalho e, de repente, fica aí o convite. Por que a gente não pode pensar em trazer os nossos pais? É verdade. A minha mãe já foi para a empresa, já. A minha também. E assim, quando... É tão diferente essa sensação de você ver o olhar brilhando dos nossos pais, vendo assim, você trabalha aqui. É verdade. É uma coisa tão momento de diferente. orgulho, né? Você fala assim, nossa, eu tô realizado. Pra você, Dan, como é que foi? Pra mim, eu lembro com muito carinho essa fase que a gente ia pra essas ONGs de animais, né? Eu tenho essa tipo, relação com, né, resgate, e pra mim foi, assim, incrível
Assim, a parte mais incrível foi quando eu fiz uma doação financeira, tá? E a Salesforce foi lá e dobrou. Sabe? Porque assim, você fica até meio incrédulo, porque a mensagem que passa é que a empresa também se importa ou apoia aquilo que você também se importa. Acredita. E acredita, sabe? E sem julgamento para falar assim, mas você vai investir esse dinheiro em animais. Ok. Então aquilo para mim foi muito, assim, foi tipo impactante. Foi a primeira vez que eu também entrei dentro de uma empresa que estava preocupada com aquilo que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha que priorizar, sabe? Então isso foi para mim bem impactante. Muito legal. E pra gente encerrar, e pra você, Lu? Poxa, gente, olha só, bem rapidinho, eu sou envolvida com voluntariado corporativo desde 2012, né? Mas eu acho que não vou nem trazer uma ação específica, vou só compartilhar com vocês que o motivo de eu ter escolhido entrar na Salesforce, quando eu estava lá no momento de entrevista, foi exatamente essa questão da nossa cultura, do voluntariado, do give back, do 1-1, e foi o meu diferencial na entrevista. Foi porque eu trouxe isso para a minha entrevista e compartilhei que eu sabia, e esse era o meu grande motivador, foi isso que fez eu ser escolhida. Então, para quem estiver em fase de entrevista, lembrar de conhecer um pouco da cultura Salesforce pode ser um bom diferencial. Com certeza. Gente, eu adorei esse bate-papo, um bate-papo super gostoso, assim, tão fluido, de falar de uma coisa que a gente vive no dia a dia, de uma maneira tão gostosa, e eu espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouco dessa mensagem para vocês também. Então, eu quero agradecer. Lu, obrigada. Obrigada a vocês. Por aceitar nosso convite. Muito Obrigada, obrigado. pessoal, por estarem aqui comigo nesse momento. Muito bom. Valeu. Obrigada. Pessoal.